Queridos, o pastor vai deixar as informações para depois, e nós vamos ouvir uma palavra agora, uma palavra que Deus colocou no meu coração, para ministrar aqui nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo de número 10. Agora nós estamos transmitindo aí tudo ao vivo, é? Amém, Tiago? E no YouTube ao vivo, Instagram também ou não? No Facebook e no YouTube ao vivo, irmãos, olha só. Deus está prosperando, glória a Deus, amém. E temos o canal ali, irmãos. Todas as mensagens que são ministradas aqui nesse altar, você pode estar acompanhando ao decorrer da semana ali no canal da igreja. E você vai ser abençoado, edificado. Você pode ser usado por Deus para enviar, para compartilhar essas mensagens para um vizinho, para um amigo, para um parente, para que ele também seja abençoado pelo Senhor. Então seja esse canal de bênção. Lucas capítulo 10, versículo 17, versículo 20. 17 ao 20, amém, irmãos? Vamos ler. Olha só o que está escrito. Quando os 70 discípulos voltaram, contaram-lhe alegres: Senhor, até os demônios nos obedecem em seu nome. Sim, disse-lhes ele, eu vi Satanás caindo do céu como o clarão de um relâmpago. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. Aleluia, meus irmãos. Vamos orar por mais um instante. Querido Deus, amado Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, reconhecendo as minhas limitações, a minha pequenez, e quanto eu dependo de Ti, do Teu Espírito, para pregar a palavra. Pai, usa-me nessa noite para que a Tua igreja seja edificada. Fala com o Teu povo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha glorificar o Teu nome nesta mensagem, nesta palavra, que sejamos impactados, Senhor. Direciona-nos e que possamos servir-te, ó Deus, com excelência na face dessa terra. Para a glória do Teu nome oramos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos o capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas, você vai ver que lá nos primeiros versículos, o Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos e os envia para a obra. O Senhor lhes dá instruções, o Senhor lhes dá ensinos, direções, e envia os seus discípulos para fazer a obra dele. No capítulo 8 de João, no versículo 31 e 32, nós lemos que Jesus ele diz para alguns judeus que se eles permanecessem na palavra do Senhor, então verdadeiramente seriam os seus discípulos. E um texto muito conhecido nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, Jesus, Ele escolhe, Ele chama, Ele capacita, Ele envia e Ele supre. Jesus tinha aqui vários discípulos. Quando você lê ali, nós lemos 70 discípulos, não eram somente os 12, mas eram mais, porque Jesus vivia cercado de multidões que o acompanhavam. E aqui tem aquela montoeira de discípulos. Ele está chamando, Ele está ensinando, Ele está capacitando, e Ele está enviando, e Ele está suprindo, porque é isso que Ele faz conosco. O Senhor Jesus, Ele capacita você.
Ele escolheu você. Ele vai ensinar você. E quando, meu irmão, Ele for enviar eu e você, Ele vai suprir eu e você. Você crê nisso? A palavra de Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu as coisas desprezíveis, aquilo que ninguém dava valor, para confundir, porque o nosso Deus é especialista, meu irmão, para projetar, para enviar, para respaldar. Esse é o Deus que você serve. Então, querido, se eu e você não temos desfrutado algumas coisas nas nossas vidas, é porque eu e você não estamos preparados para este lugar. Você crê nisso? Se Ele escolheu você, se Ele deu uma promessa, uma palavra para você, e você não tem desfrutado disso, meu irmão, é porque você não está apto para este lugar. Mas a boa palavra para nós, irmãos, é: continue perseverando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aquele que prometeu para mim e para você, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa. Ele não é homem, a Bíblia diz, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. E é isso que nós observamos lendo os evangelhos, um preparo, uma capacitação com homens que naquele tempo, naquela sociedade, eram homens comuns, simples, pecadores, pescadores, pecadores também, porque todos nós somos. Mas o Senhor vai capacitando esses homens, o Senhor vai projetando esses homens, o Senhor vai permitindo situações na vida desses homens, e esses homens revolucionam todo o mundo, em nome de Cristo. Então essa é a primeira palavra que o pastor quer deixar aqui para você nessa noite. Querido, continue perseverando, porque Ele está cuidando de você, Ele está capacitando você. As situações, meu irmão, que você tem enfrentado no seu trabalho, as situações que você tem enfrentado no seu casamento, na sua vizinhança, não sei aonde você está, isso faz parte de uma projeção para levar você ao destino que Deus deseja. Você crê nisso? Então muitas perseguições e situações que acontecem conosco, querido, são favor imerecido, é a graça de Deus, é o Espírito Santo forjando você, Ele está forjando você, Ele está forjando homens aqui, Ele está forjando mulheres aqui, para que venham cumprir o propósito o qual Ele estabeleceu, o qual Ele desejou, antes do seu nascimento, antes de você nascer, meu irmão, o Senhor tinha um plano com a sua vida, e Ele escolheu você no tempo certo, Ele chamou você no tempo certo. Eu estou muito feliz aqui nessa noite, porque hoje, dia 16 de outubro, faz 16 anos que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu nunca me esqueço desse dia, irmão, quando eu dobrei o meu joelho e me rendi a Deus, e o Espírito Santo naquela manhã, Ele veio e entrou na minha vida. Fazem 16 anos que eu entreguei o meu coração a Cristo Jesus, e eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo 16 anos atrás, no dia 16 de outubro de 2006, lá em casa. Nunca me esqueço, porque isso marca a nossa vida, isso marca, irmãos, a nossa trajetória. E até aqui como é que tem sido, pastor? Até aqui tem sido um preparo, até aqui tem sido um processo, mas até aqui o Senhor tem nos dado a vitória. Até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem se revelado e mostrado o seu amor. O Senhor, irmãos, nesses 16 anos nunca me desamparou, nunca me deixou, nunca virou as costas, sabe? Ele é fiel, Ele é fiel e vai continuar sendo fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, diz a palavra. Então, meu irmão, continua perseverando, viu? Continua perseverando, você está rumo à promessa, ao cumprimento da palavra de Deus. Se eu e você recuar, se eu e você desistir, é óbvio que nós não vamos conseguir entrar nesse lugar. Mas se você continuar perseverando, você vai experimentar na sua vida. Mas glória a Deus que nessa noite, aqui nessa igreja, ninguém é daqueles que retrocedem, mas daqueles que vão até o fim, em nome de Jesus. Aleluia, para a conservação da alma,
A palavra de Deus diz em Hebreus 10. E esse texto, meus irmãos, que nós lemos aqui no capítulo 10, versículo 17, o Senhor está trazendo uma lição para os seus discípulos. O Senhor está dando um ensinamento para eles. O que aconteceu aqui? Jesus envia os discípulos e lhes dá autoridade, lhes dá poder. E os discípulos vão. Imagina só aqueles 70 homens. Brincadeiras, né? Porque, olha, tu reuniu o homem, cara, já cai 20, 30 anos, né? Já começa as brincadeiras, já começa eles no caminho ali, talvez, né? E daqui a pouco começa a aparecer os enfermos, daqui a pouco começa a aparecer os coxos, daqui a pouco começa a aparecer as pessoas possessas de demônios, e eles levantam a mão em nome de Jesus, e ali o coxo é curado, ali né, começa a andar o paralítico, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, o demônio, a pessoa possessa é liberta, e aqueles discípulos retornam cheios de alegria, festejando. Eles estão vibrando, meu Deus, olha só o que temos operado no nome do Senhor, até os demônios, eles se submetem a nós, meu Deus, imagina a situação, a alegria, irmãos, e eles chegam para divulgar isso para Jesus, né, vibrantes. E aqui, irmãos, que eu gostaria de falar um pouco sobre alegria. O tema dessa mensagem é alegrai-vos antes. Repita comigo, alegrai-vos antes. Alegrai-vos antes. E aqui eu destaquei algumas lições, alguns pontos. Um ponto específico que é um ensinamento de Cristo, mas por revelação alguns pontos aqui que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. O primeiro ponto, irmãos, a primeira lição que extraímos dessa passagem está no versículo 17. Leia o que está escrito no versículo 17, olha lá. Quando os 70 discípulos voltaram, contaram-lhe alegres: Senhor, até os demônios nos obedecem em seu nome. Quantos discípulos, irmão? Quantos discípulos? 70 discípulos. 70 discípulos. O que eu chamo dessa alegria aqui é a alegria na novidade. Repita comigo, alegria na novidade. Alegria no êxtase. O que aconteceu aqui? Quando você continua estudando os evangelhos, e que você vai para o capítulo 6 de João, no versículo 60 e 61, você vai ver que Jesus está com uma multidão de discípulos e seguidores, e Jesus diz assim, ó: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E a palavra do Senhor diz que muitos discípulos, eles viraram as costas para Jesus. Muitos discípulos, eles ouviram Jesus falar isso, esses 70 mesmo aqui, ó. E eles disseram: duro é esse discurso, quem pode suportar? Porque eles não conseguiram discernir que Jesus estava falando de algo espiritual e não algo físico, material. E eles viraram as costas para Jesus e foram embora. Mas por que Jesus tinha tantos seguidores e discípulos, irmãos? Imagina você naquele tempo, aparece um nazareno, galileu, e daqui a pouco ele começa a ressuscitar morto. Daqui a pouco ele começa a abrir os olhos do cego. Daqui a pouco ele começa a levantar o coxo. Daqui a pouco, meu irmão, é milagres e multiplicações. Jesus vai trazendo consigo uma multidão. A palavra diz que Jesus, quando caminhava, era uma multidão. Megas multidões vinham ter com ele. E daqui a pouco aqueles homens ali, mulheres, eles queriam ser o quê? Discípulos de Jesus. Porque aquilo era uma novidade. Aquilo ali era um êxtase momentâneo. Meu, olha só, você não sabe da maior. Você que sabe de Jesus, o Nazareno, meu, ele ressuscita, você precisa conhecer. E daqui a pouco começa aqueles discípulos vindo, discípulos. 70 discípulos nós lemos aqui. Então a primeira alegria, irmão, que eu quero destacar aqui, é a alegria da novidade. A alegria do êxtase.
que é um ponto muito importante para mim e para você aqui. A nossa alegria não deve estar firmada na novidade. A nossa alegria, aquilo que realiza você, que traz você vibrar, não deve estar naquilo que é passageiro, no êxtase. Eu vou dar um exemplo aqui para você nessa noite. Você vai se deparar com pessoas que visitam muitas igrejas. A pessoa vai numa igreja e ela fica impactada. Meu, que louvor. Meu, que pastor, que mensagem que aquele pastor trouxe. Meu, tu não viu a iluminação daquela igreja, a estrutura. Ela fica toda feliz, alegre, ela vibra. O que é isso, irmão? Uma novidade. A novidade traz para nós alegria. Aquele êxtase, sabe? Mas o que vai acontecer? Depois de um mês, aquilo que era uma novidade já não é mais uma novidade. Aquilo que fazia o olho dela, os olhos dela brilharem, meu irmão, agora já não brilha mais. Por quê? Aquilo deixou de ser novidade e aquilo se tornou algo comum. E daí quando acabar aquele brilho, aquela pessoa diz, olha, vou visitar outra igreja. Porque aqui já nada mais está... Já estou acostumado, já caí num costume dela, vai para outra igreja. Aí chega lá naquela outra igreja, a mesma coisa acontece. Ah não, essa igreja é diferente. Meu Deus, olha só a sala das crianças, olha só aí. É tudo uma novidade, ela festeja, ela está feliz. Agora encontrei o meu lugar. 3 meses depois, acabou a novidade. Acabou aquele êxtase momentâneo. E lá sai aquela pessoa para uma outra igreja. E assim ela vai vivendo a vida dela, que nem macaco, de galho em galho. E ela nunca cria raízes num lugar. Irmão, você só vai frutificar se você criar raízes, amém? Você só vai florescer se você criar raízes num lugar. Enquanto você ficar pulando, enquanto você ficar preso à novidade e não à direção, à voz de Deus, você não vai florescer. Você não vai frutificar. Você para pensar, irmãos, ali na esquina da nossa casa, quando você passa ali na rotatória, tem uma árvore gigante. Coisa mais linda aquela árvore. Imagina só, aquela árvore ali viu eu nascer e vai ver eu morrer. Aquela árvore ali viu o meu pai nascer e vai ver o meu pai ir embora. Quantas gerações aquela árvore está ali. Mas quando você vai lá nas profundezas, você vai ver aonde que está a raiz dela. Da mesma forma que ela está para cima, querido, ela está lá para baixo. Quantas tempestades, quantas enchentes, quantas situações aquela árvore levou, que ela recebeu. Mas ela continua florescendo, sabe por quê? Porque ela criou raízes. Raízes. Deus está falando para você aqui, olha, não se alegre com a novidade, não se alegre com o êxtase, com o momentâneo. Ei, cria raízes e floresça na casa do nosso Deus. É dessa forma, querido, é com adversidade, é com levantes, é com situações desagradáveis, mas você não percebe, mas você está crescendo, 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 crescendo. Agora quando nós só olhamos, irmãos, eu quero tudo bem, você quer o abraço, você quer sempre a palavra boa, a massagem no ego, você quer, querido, você não vai crescer, você não vai desenvolver. A gente apanha nessa caminhada, meu irmão, a gente apanha, mas é batendo na massa do pão que ele cresce. Então, querido, não seja levado pelo momentâneo, pela novidade, pelo êxtase. Fica firme na direção que Deus dá para você. Por isso que quando uma pessoa quer congregar conosco, eu falo, Deus está te direcionando para esse lugar. O Senhor está trazendo você para essa casa. Porque tu só vai fluir, frutificar, quando você estiver ali com a direção de Deus, crescendo. Esse é o meu lugar, daqui eu não saio, daqui eu não arredo os pés, porque o Senhor me trouxe aqui para criar raízes, florescer e frutificar para a glória do nome dEle. Então essa é a primeira lição que o pastor extrai desse texto. Esses 70 discípulos lá na frente, quando o laço aperta, lá na frente, quando a situação acontece, eles viram as costas. Não é para nós. E quem que ficou? Os 12 discípulos. Jesus vira para eles e diz, vocês, olha só como Jesus é tremendo. Tu acha que Jesus ficava bajulando?
Tu acha que Jesus ficava, ai Pedro, segue, pelo amor de Deus, Pedro, não se desvia de mim. Aqueles discípulos viraram as costas, Jesus vira para os 12 e diz assim para eles: vocês querem ir com eles também? Vocês também querem ir? Aí Pedro diz: mestre, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eles permaneceram, porque eram pessoas que estavam criando raízes, que independente de situação que acontecia, eles permaneceram. Então essa primeira parte, irmãos, a primeira palavra que eu extraio aqui, 70 discípulos, que lá na frente fica 12, e desses 12 fica 11, porque um trai ainda, que é Judas Iscariotes. Então não tenha alegria naquilo que é novidade. Você pode se alegrar, mas não deposita o seu coração nisso, no êxtase, sabe? Na iluminação nova, na reforma. Querido, não. Fica na palavra de Deus, na direção de Deus, independente do que aconteça, meu querido. Aleluia, irmãos, glória a Deus. O segundo ponto que eu extraio dessa passagem, irmãos, também está no versículo de número 17. Os discípulos chegam para Cristo e dizem para Jesus: mestre, os demônios nos obedecem em teu nome. Eles estavam cheios de alegria, e eu destaco aqui a alegria no poder. Alegria no poder. Eu e você não devemos ter a alegria no poder. Por quê, pastor? Porque isso está sujeito a variação. Aquilo que está sujeito a variações, irmãos, isso vai quebrar você, se o seu coração, a tua realização estiver nisso. O que aconteceu aqui depois? Mateus capítulo de número 17. A palavra do Senhor, ela diz que Jesus está no monte, Jesus se transfigura para Pedro, Tiago e João. Eu já até ministrei essa mensagem esses dias atrás aqui. Quando Jesus desce daquele monte, os discípulos dele estão lá embaixo, o restante, né? Está a multidão, os discípulos, capítulo 17 de Mateus. E o que está acontecendo no pé do monte, irmãos? Tem um menino possesso, tem um menino endemoniado. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Os discípulos aqui que estavam vibrando: ô mestre, os demônios, mestre meu, multidões libertas, mestre. Ali na frente aconteceu uma situação que eles não conseguiram resolver. Aquele guri, aquela criança, faltou só pegar e dar soco, imagina, pontapé, voadeira, teco-teco nos discípulos. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E o que isso acontece? Que se a alegria deles, a realização deles estivesse firmada no poder, irmãos, no poder, o que ia acontecer nesse momento? Um balde de água fria. Tem pessoas, queridos, que estão depressivas, pessoas que estão amarguradas, porque a alegria, a realização delas está em coisas que está sujeito a variações. Então quando aquilo vai bem, ela está feliz, contente, ela vibra, mas quando aquilo vai contrário a ela, acabou, é depressão, é tristeza. E eles estavam aqui dessa forma, atormentados, não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus desce do monte e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando eu terei que suportá-los? E Jesus, com uma ordem só, expulsa aquele demônio e dá aquela criança para o pai. E Jesus fala: essa casta não sai sem oração e jejum. Você conhece a passagem. Mas o que o pastor quer traçar aqui nessa noite, querido, para você com esse ponto é: a nossa alegria não deve estar firmada em algo passageiro, em poder, em autoridade, em aplausos, em reconhecimento de homem. Querido, não se alegre com isso, porque isso ali na frente vai sofrer variações e vai quebrar você. Quando eu leio essa passagem, eu fico impactado, lembrando lá de Filipe, lá em Atos dos Apóstolos. Ele está pregando lá em Samaria, e a palavra de Deus diz: houve grande alegria naquela cidade. O poder de Deus invadiu aquela cidade. Imagina o aglomero, e ali ele curando, ele orando.
Daqui a pouco o Espírito Santo diz, vai lá para o deserto. Ele sai da multidão e vai lá para o deserto para ganhar um eunuco. Ele sai da multidão e vai lá para ganhar um só. Por quê? Porque o coração dele não estava naquilo ali, irmãos. O coração dele não estava firmado na aparência, no aplauso, no glamour, no êxtase, na novidade. O coração dele estava na voz do Senhor Jesus, na obediência ao seu Senhor. Ele largou mão de tudo aquilo e foi lá. Ganhou aquele único homem que estava lendo e não estava entendendo a palavra de Deus. É um coração, viu? Então essa é a palavra que o pastor quer deixar para você. Não fica firmado nisso. Não se firma nisso. Porque isso vai sofrer variações, como sofreu com eles. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio e foram ali, naquela situação, humilhados. O terceiro ponto que eu destaco aqui está no versículo de número 18, meus irmãos. Versículo 18, Jesus diz para eles: eu vi Satanás caindo do céu como o clarão de um relâmpago. Como um clarão de um relâmpago. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. O terceiro ponto que eu destaco aqui é que Satanás também tem uma alegria. Satanás, como nós lemos aqui, ele caiu. Ele desceu. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. É uma guerra espiritual. Então esse inimigo das nossas almas, ele também se alegra e ele também se aborrece. Você concorda comigo? O que alegra Satanás, irmãos? O que faz ele olhar para mim e para você e se alegrar? Sabe o que? Quando os nossos valores estão invertidos. Quando aquilo que não deveria ser nada para nós, nos vibra, nos alegra, nos deixa extasiados. E aquilo que é eterno, aquilo que é o importante, você já não tem mais nem uma vibração. Quando a pessoa diz assim, você vai ganhar uma promoção, aí o outro vem e diz, você é salvo, Jesus te deu a vida eterna, cara, tu vai viver para sempre. Não gera nada. Não gera nada. Vocês estão entendendo onde o pastor quer chegar? Ele tem essa alegria, o inimigo, em inverter os valores, em inverter, querido, a nossa escala. É isso que ele deseja conosco. Enquanto ele olha para você e ele vê que você valorizando tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que vai ficar e vai virar pó e cinza, e aquilo que é eterno, não gera nada no seu coração. Nada. Não tem mais uma alegria, não vibra, não comemora. Quando o time está jogando lá, só falta dar um infarto, né? Agora a Copa do Mundo em novembro, dezembro, só falta dar um infarto lá, se o Brasil lá com o Neymar para marcar um gol. Mas quando você vem às vezes na Santa Ceia, e Jesus morreu e derramou o sangue dele por você. Ele foi repartido para que você tenha vida eterna e reine com ele pelos séculos, para todos sempre. Amém, pastor, glória a Deus, aleluia. Que bênção, né, pastor? Valores invertidos, meus irmãos. Você entende? O gol do Neymar lá na Copa não deveria afetar tanto nós. E a salvação deveria nos virar do avesso. As coisas de Deus deveriam nos virar do avesso. Você é morada do Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo habita em você, minha irmã. Isso deveria fazer você e eu nos alegrar, vibrar. Alegrai-vos antes. Então ele tem uma alegria, mas a partir de hoje ele vai se entristecer, amém? Ele vai se entristecer com essa igreja, porque a sua alegria vai estar no lugar certo, amém? A sua alegria vai estar firmada naquilo que é eterno e não passageiro. E ele vai ficar triste. Louvado seja o nome do Senhor.
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. E o último ponto que o pastor quer destacar aqui, para nós orarmos, é a alegria da salvação. Repita comigo: a alegria da salvação. Então Jesus está chamando os discípulos e está dizendo para eles, está ensinando eles: olha, é muito legal, eles obedeceram vocês, aquilo que eu falei para vocês aconteceu, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está registrado nos céus. Jesus está dizendo para eles o seguinte: ó, alegrai-vos antes, porque vocês são salvos. Alegrai-vos antes, porque eu vou dar minha vida naquela cruz para salvar vocês. Alegrai-vos antes, porque era para vocês passar a eternidade na morte, mas por causa do meu sacrifício você vai morar no céu. Por causa do meu sacrifício você tem a vida eterna. Alegrai-vos antes por causa disso. Seja uma pessoa realizada antes, querido, porque você tem a vida eterna. Eu e você deveríamos acordar todas as manhãs e falar algo, sabe? Falar algo assim, ó, olha, independente do que aconteça nesse dia de hoje, eu tenho a vida eterna. Eu vou morar no céu. A música do Lázaro, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Talvez o Lázaro estava lá, querido, na UTI. Ele estava lá no hospital, mas a canção vibrava no coração dele: ainda bem que eu vou morar no céu com o meu Senhor. Alegrai-vos antes. E onde que Lázaro está hoje, você acha? Está no céu com o Pai. Aleluia, irmãos. Que a sua alegria, querido, esteja naquilo que é eterno, aquilo que não pode ser roubado, não pode ser saqueado. Pode acontecer o que acontecer, irmãos. Está rolando debate agora, Lula e Bolsonaro na Band. Nós não sabemos o destino da nação, nós oramos para que Deus livre essa nação, mas ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu tenho a vida eterna. Alegrai-vos antes, alegrai-vos antes. Ei, alegre-se antes, querido, porque você está com o seu nome registrado no livro do Pai. Aquele dia, aquele grande dia, né? Ele vai estar lá com o livro Apocalipse, a palavra de Deus diz. O livro da vida, o livro do Cordeiro. E os anjos, imagine, os anjos, a glória de Deus. Ele vai abrir o livro da vida, o livro do Cordeiro. Como é que é o teu nome? Como se ele não soubesse, né? Gilvan Manuel de Lima. Filho, seja bem-vindo. Glória a Deus. Vai olhar para você aí, vai olhar para você, Maria. João, ele vai olhar para você, está ali o teu nome, está ali o teu nome, está ali o teu nome. Quando você a hora confessou a Jesus, quando você entregou a sua vida para Ele, quando você cresceu nele, quando você recebeu a salvação. Então, meus irmãos, aprendamos hoje com essa lição de Jesus para nós aqui. Se alegre antes por isso. Ah, pastor, mas nós não devemos nos alegrar por as outras coisas. É claro, irmão. É claro, a vida do crente deve ser uma vida de constante alegria no Senhor, diz a palavra. Filipenses é uma carta de alegria. E o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Um cara que está preso, porque a alegria dele não estava nisso aqui. A alegria dele estava em Jesus, no Senhor, no cumprimento da palavra. Então, querido, você é um privilegiado, amém? Ei, você é uma privilegiada, que tem a vida eterna, que tem um Espírito habitando em você. Alegrai-vos antes, amém? Vamos nos colocar de pé nesse instante, queridos. Oh Espírito Santo maravilhoso, querido Jesus, alegrai-vos antes. Alegrai-vos antes. Ah, pastor, a situação está tão difícil lá em casa, pastor. Está uma luta financeira,
Está uma luta no meu casamento, está uma luta na minha vizinhança, está uma luta no meu trabalho, eu não sei. O que eu sei é, alegrai-vos antes, porque o seu nome está registrado no livro da vida. Está tudo uma bênção, pastor. A minha conta bancária está gorda, as contas estão tudo pagas. O meu casamento está uma bênção, pastor. Meu Deus, vou ser promovido ainda, olha só que bênção. Meus filhos estão tudo com saúde, estudando, felizes. Alegrai-vos antes, porque isso também pode sofrer variação. Isso também pode sofrer como uma roda gigante, querido. Está lá em cima, mas amanhã lá embaixo. Alegrai-vos antes. Não deposita sua confiança, sua realização nisso. Fica com a palavra, fica com Jesus, fica com o que é eterno. Que o Senhor devolva a nós a alegria da salvação. Eu quero encerrar, queridos, lendo aqui Salmo de número 51, versículo 12. Um salmo do rei Davi, que ele diz: dê-me de novo a alegria da sua salvação, e conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. Ele pediu para Deus: Senhor, devolva a minha alegria da salvação. Devolva. Porque eu não sou daqui. Eu sou do céu. Eu sou do Abba. Eu sou do Pai. Ali que é a nossa pátria, meu irmão. Alegrai-vos antes. Amém? Fecha os teus olhos.